Bem-vindos ao nosso podcast diário. Sua audiência é nossa maior motivação. Maria, sob os convites de Jesus, nos leva a que reflitamos sobre a morte do corpo físico e a situação da alma. E nós não vamos nos ater aqui, nós vamos nos subsidiar para quem quiser se aprofundar no Livro dos Espíritos, capítulo 3, as questões 149 a 165, o livro Vitória sobre a Morte e o Depois da Morte de Leon Denis. E nós não vamos nos ater aqui às formas como cada povo, cada crença interpreta a morte com suas peculiaridades, que são próprias das suas formas de se ater ao tema. Mas nós vamos encontrar, vamos nos subsidiar com o Livro dos Espíritos, no qual ele nos ensina que após a morte do corpo físico, a alma, envolta pelo seu perispírito, volta ao mundo dos espíritos, do qual ela havia se desligado quando da encarnação. E essa alma conserva a sua individualidade, sabe quem ela é, quem foi, o que fez. Enfim, ela tem noção total daquilo que a constitui. E exatamente provam isso as comunicações que recebemos, na qual os espíritos falam das suas existências e de tudo aquilo que viram ao seu redor. Então, não há, assim, nós não poderíamos dizer que há uma linha divisória bem marcada entre a vida e a morte. Por quê? Porque já estudamos em encontros anteriores que a alma se desprende gradualmente e não como um pássaro cativo que subitamente é libertado. Não. Então, nesses instantes em que a alma está sendo desligada do corpo físico, os dois estados, por assim dizer, se confundem. E também temos que lembrar que isso não é uma regra geral para todos os desencarnes. Por quê? Haverá para almas mais a necessidade de mais tempo para se reconhecer, que ela se sinta atordoada, como se saísse de um sono profundo, tentando compreender a situação. Então, a lucidez e a memória voltam na medida em que se extingue a influência da matéria. Portanto, a duração dessa perturbação é variável, podendo durar horas, instantes, meses, anos, séculos, sendo muito mais difíceis para aqueles que, durante a vida, não se identificaram com esse futuro, com esses instantes da partida, por assim dizer. Então, se no momento da partida, por exemplo, os dois elementos, corpo físico e espiritual, estiverem no auge da força, vai acontecer uma espécie de ruptura em que há sensação muito dolorosa para a alma. Agora, se essa coesão já for mais fraca, já contar com o campo mental da pessoa mais preparado, a cessação completa, por assim dizer, da vida orgânica vai se vai acontecendo lentamente, vagarosamente. Há espíritos em que têm uma compreensão tão grande que é possível que, mesmo antes de que as últimas forças físicas se extinguam do corpo físico, esse espírito já se afastou do corpo.
Inclusive, há aqueles que se agarram a eles, poderá ressentir-se até dos efeitos da decomposição. Então, os estudos doutrinários espíritas, ele leva a que nós pensemos sobre essas situações que são comuns à alma que se desprende do corpo físico e que levam a que nós agora ainda não sabemos quando será o desenlace, mas que nos preparemos a entender que há toda uma sequência pedagógica e irmos então nos levando para a nossa mente a que lentamente aprenda a viver, aprenda a entender qual é ou qual serão as situações às quais dia mais ou dia menos cada um terá que vivenciar. E nesse sentido, então, o estudo nos leva a nos lembrarmos a necessidade da fé. Nesse sentido de dizer ao nosso anjo de guarda, aos espíritos que estão ali, falar para ele das nossas dores, das nossas dúvidas, dos nossos medos, que nos auxiliem, então. E agora, enquanto encarnados, já deixar passar pela nossa mente de que a morte biológica é um fenômeno habitual da vida e que acontecerá. Não sabemos quando, mas dia menos, dia mais, ele chegará. E aí nós podemos ver a necessidade de não temer, de se preparar, de se educar, projetando sentimentos, pensamentos, além desse corpo físico que merece todo o nosso reconhecimento, todo o nosso amor, podendo mesmo nos imaginar desde já, mas sem essas formas físicas que se deterioram. Isso não quer dizer um culto à morte, uma fixação, uma falta de lucidez. Pelo contrário, é o ser pensante exatamente assumindo, convivendo com a sua responsabilidade, com a sua necessidade e a importância de reservar, hora ou outra, espaços mentais para desapego das pessoais posições, propriedades, posses, domínios, uma vez que a inexorabilidade da morte física obrigará a que tudo seja deixado para entrarmos em outra frequência que seja ela, para cada um de nós, mais objetiva, tranquila, feliz. Nós ficamos aqui até o nosso próximo episódio. Que Maria, Mãe querida, nos abençoe e guarde a todos.